Foi um jogo bem aberto, como nós vimos aí, muita chance para os dois lados, mas o Corinthians mereceu, o Corinthians buscou mais. O primeiro tempo foi ruim do Corinthians, depois o time conseguiu crescer, melhorar. O Yuri Alberto é um cara importante para o Corinthians, acho que quando ele, o Fausto Vera e o Balbuena foram 3 reforços no meio da temporada que fizeram com que o time do Corinthians crescesse. Então o Corinthians, acho que a discussão do Corinthians é quanto a mais o desempenho no campeonato, que os resultados do Corinthians são bons. Acho que ficava aquela coisa, esse time não poderia jogar um pouquinho mais do que jogou? Eu acho que sim, e por isso que eu acho que seria bom o Vitor Pereira seguir para dar continuidade ao trabalho dele, ter um ano inteiro para trabalhar. Mas é um time que perde muito pouco, em resultados foi um ano bom para o Corinthians, em desempenho acho que dava para ser melhor. Paulo? Bom, eu sempre tenho falado aqui que o Corinthians tinha que desde o início manter uma base. É lógico que o Vitor foi entender isso muito lá na frente. Agora, destaque nesse segundo tempo foi para o Fagner, que ficou no banco bicudinho, ficou bicudo, aí só estava nos jogos que entrava, se limitava só a defender, e nesse jogo não. Nesse jogo chegou no ataque, fez cruzamento, tanto é que o gol do Corinthians sai num lance dele, da linha de fundo. Então, é esse Wagner que o Vitor Pereira quer ver. Ele tava o Ramiro do lado dele, né? Então ele tinha esse Wagner que o VP quer ver. Então, destaque aí. E agora, o Fausto Vera também é um jogador que está crescendo muito, hein? Está crescendo muito nessa aqui. Né? Tá pegando confiança. Então, foi um jogo que deu para ver a qualidade de alguns jogadores e foi um jogo importante. Essa equipe do Ceará é uma equipe que sempre deu trabalho para o Corinthians, né? No primeiro turno o Corinthians perdeu. E esse gol no final pode custar o rebaixamento do Ceará. É aquela história de disputar 2 torneios e não ter elenco para isso. Verdade. Ô Flávio, eu tô com o Bruno quando ele fala da mudança, né, do nível técnico, quando você contrata o Balbuena, o Vera e o Yuri Alberto. Passa também pela recuperação do Renato Augusto, que eu acho que dá uma outra cara do Corinthians em termos de organização. E também não tem como você desvincular. Quando o Corinthians ele sai da Libertadores, o Vitor passa a ter um pouco mais de tempo também para trabalhar. E quando ele passa a ter um pouco mais de tempo para trabalhar, o Corinthians também evolui do ponto de vista de performance. Ainda não é a performance dos sonhos, é um Corinthians muito irregular, mas é um Corinthians mais forte do que era no começo do ano. Então, e aí o Fausto Vera, foi uma aposta dele, foi uma dica dele. Então, se ele permanecer fazendo uma pré-temporada do jeito que ele entende que deve ser feita uma pré-temporada, apontando os reforços que o Corinthians precisa para encaixar no esquema dele, eu acho que o Corinthians tende a ser uma equipe muito mais competitiva na próxima temporada. A família tem que estar muito em primeiro lugar. Chico, e aí, em cima dessa informação do Salazar, o que você pensa? Realmente não vai dar? Vai ficar? O que você pensa? Não vai ficar. Não vai ficar, não. O Salazar deu essa informação e hoje como eu tenho um certo contato com o Vitor Pereira, eu mandei fui gentil com ele, falei assim, olha, tomara que a sua família esteja se dando bem em São Paulo, né? E que goste do Brasil. E recomendação a todos. Ele leu o que eu enviei por WhatsApp, mas não respondeu. E eu já fiquei meio com a pulga atrás da orelha, porque se ele ficasse, ele responderia alguma coisa. Vai, nosso muito Corinthians. Obrigado. Muito obrigado. Como ele sempre respondeu. Foi a primeira vez que ele não respondeu. Então eu acho que ele não vai ficar mesmo. E talvez seja por isso mesmo que o Salazar falou, né, que a esposa está em depressão, a família dele não está bem, então ele vai voltar para Portugal. E o cara também não consegue trabalhar. Ele vai ficar com um pé aqui e outro lá, né? Vai ficar preocupado, toda hora vai tocar o telefone, o celular, problema aqui, problema ali. Então ele tem que resolver isso, que é uma coisa que qualquer um de nós aqui faria, né? Claro. Isso aí não tem a dúvida disso. Aliás, Chico, bem a propósito disso, eu quero aproveitar e fazer só um parênteses aqui no programa. O Emerson Long, que esteve com a gente aqui na semana passada, teve ontem um problema seríssimo na casa dele. Ele estava no sítio com a esposa e hoje, retornando para a casa dele foi assaltada pela segunda vez. De novo? 5 horas as pessoas ficaram lá dentro, os marginais, e levaram tudo, inclusive medalhas que o Leão ganhou, réplica da taça da Copa Gilles Rimet, uma série de presentes que ele deu para a esposa. Enfim, fizeram uma limpa na casa do Leão. Só que é o seguinte, a Polícia de São Paulo está muito em cima. Foi um valor enorme, roubado em
troféus, fora o valor sentimental. E a polícia está muito em cima. Então é o seguinte, aqui é um avisozinho, tá? Além dos caras que fizeram isso, que obviamente serão presos, e não vai demorar muito, os receptadores, a polícia está muito em cima desse pessoal. Que o pessoal sabe para onde eles levam. Então, é bom saber que vão se ferrar todos. Tá? É só um avisozinho, e eu quero que se ferrem mesmo. Mas aí, começar a aparecer moeda do México, medalhas, não vai comprar que você vai se ferrar. Sabe, joias, aquelas joias especiais. Um quadro que aparece, né? Não vai comprar que você vai se ferrar porque foi roubado da casa do Emerson Leão. A polícia está muito em cima, está muito próxima e vai chegar nos caras e vai chegar em receptador e tudo. Então, nosso abraço ao Emerson Leão, a família dele. O Leão está chocado, obviamente, né? E, sei lá, de repente, o Leão vai embora do Brasil. Mais um que vai porque realmente não tem a menor E é condição. um desrespeito, né, ao Leão, que tem uma história brilhante no futebol ser humano, brasileiro. de modo geral, né? Sabe? Então é um desrespeito mesmo. Mas vem cá, mas eu só queria saber o seguinte, a polícia deve estar ciente do que está acontecendo, é a segunda vez que acontece. Bastante. Né? Está bem em cima, está muito perto já. Vamos esperar eles serem presos, né, e interrogados para saber por que assaltaram de novo a casa do Leão. Não, e os receptadores, pode ter certeza, os caras roubam porque tem bandido igual a eles que compram. Exatamente. Então é bom ficar esperto. Exatamente. Ô Bruno, em cima desse quadro que o Salazar pintou, o que você está achando da história do Vitor Pereira? Parece bem difícil a permanência do Vitor Pereira, né? Porque é uma situação particular, não é uma situação de futebol, de estar satisfeito com o trabalho ou não. Então, parece que se fosse só o futebol, ele permaneceria. Ele gostaria de permanecer, e o Corinthians também gostaria que ele permanecesse. Mas envolve a família dele, dá todo o quadro, sinaliza para uma saída. E aí o Corinthians vai ter que correr atrás de um novo treinador, o que não é tão fácil, né? Não é um mercado tranquilo, não tem tanta opção assim de mercado. Mas a culpa é do Duílio. Se ele está dizendo tudo isso, o Salazar já está sabendo, para mim ele me deu sinais. Então, Duílio, o que você espera mais? Vira e fala, então vai com Deus, está tudo certo, e vê lá se tem multa, se não tem multa, e tchau. Porque existe uma Sabe? Esperança de convencê-lo. Agora, Que esperança existe nenhuma. um fator aí. Nenhuma. O Vitor quer ficar. Ele quer. De repente Mas ele não vai chega. ficar por causa da mulher, está decidido isso. Eu acho que o Duílio está ganhando tempo para achar um substituto. Se é que eu conheço o Duílio, que o Duílio não é inocente. Mas o planejamento do time. Tem Muito pouco tempo, hein, gente? Daqui a pouco já começa o ano que vem. Então, mas a bronca dos jogadores do Corinthians é exatamente essa. Se você sabe que o treinador não vai ficar, então por que já não manda embora? Ou senta num acordo, o cara pode ir embora, não cobra nem Pode até ficar multa, nada. mas já tem que trabalhar alguém, né? A temporada acaba esse ano, excepcionalmente agora, mais cedo. Você tem tempo para planejar. Quem Você tem uma teria, Copa do Mundo. quem teria Não um tem perfil, tempo para planejar nada. Quem teria não. um perfil Já tinha para que ter dar um uma cara aí. sequência nesse trabalho? Celso, Eu só vejo um que é o Tite, que está na seleção. esquece. Então. Pode esquecer. Eu não consigo. Não assim, vai, o Tito esquece. Se você, eu sei que é o primeiro vamos nome, mas imaginar, esquece. Na mesma linha do Vitor Pereira é complicado. Você pode pensar no Vojvoda, que dificilmente vai ser do Fortaleza também. Hoje foi ovacionado lá pela torcida. O contrato vai acabar também do Vojvoda. Mas Acaba. enfim, mas não me parece... Mas aí o Vojvoda pode ir pro Flamengo. Pode. O Vojvoda pode ir... Aí você pode pensar num Galhardo. É muito mais caro. Também. Não, é 200 mil reais. Também a não mais. sei se o 200 Galhardo mil quer vir reais pro a mais. Brasil. Para que ele vai andar de lado? Ele pode seguir. E também, ele quer ir pra e também Europa. não vejo muita semelhança num trabalho com o outro. Porque, sim, o ideal seria para o Corinthians continuar na mesma filosofia. Achar um técnico que tem um trabalho Mas parecido vem cá, com qual é o a Vitor filosofia Pereira. que você acha que o Vitor Pereira tem? Porque eu não vejo essa filosofia que você está vendo. Eu não vejo. Qual é o sistema de jogo do Corinthians? Nenhum. Nenhum. Qual é o sistema de jogo do Corinthians? Fala para mim. Chico, É 4-3-3, 4-2-2. Você não vê como uma perda importante. É mais Chico, individual. você não vê como uma perda importante. Não vejo perda importante nenhuma aí, não. O Corinthians tem que se reforçar, é diferente. E o técnico que vier, pode ser um treinador, pode ser o Galhardo, pode ser um brasileiro também, não vai fazer a menor diferença. O elenco do Corinthians é um bom elenco. E vou dizer mais para você. Hoje, tirando o Palmeiras e o Flamengo, ou melhor dizendo, Flamengo e Palmeiras, o Corinthians hoje é a terceira força do futebol brasileiro.
É a terceira Mais força que o do futebol Atlético brasileiro. Mineiro? Muito mais. Eu acho que eu vejo o muito Atlético mais. numa fase, mas não vejo Não, o Corinthians numa superior ao fase não. Atlético. O Atlético malogrou, o Atlético se afundou e não sabe nem se vai classificar aí para a Libertadores. Essa Bruno, que é a grande verdade. Você vê algum nome que poderia dar sequência ao trabalho do Vitor Pereira, mais ou menos no mesmo patamar? Eu acho que sim, eu acho que o Vojvoda é um natural, né? Se ele vai ficar no mercado, é um bom técnico, acho que é um cara que já está 2 anos aqui no Brasil. Não é exatamente, não joga da mesma maneira que o Vitor, é difícil achar um igual ao outro, mas eu acho que seria o nome mais natural, assim, para uma primeira opção. Mas vem cá, tem que Bruno, ver. como é que joga o Vitor Pereira? Porque até hoje eu não sei. Eu pergunto pro Celso, pergunto pro seu pai, e eles não me respondem como é que joga o Vitor Eu Pereira. até acho que o Eu sei. Vitor ele não consegue jogar da maneira que ele gostaria, pelo que ele fala e pelo que ele fez pelo nos que ele tem clubes. nas mãos. Que Não, ele e outra coisa, no Brasil não dá pra jogar não dá do jeito que ele quer jogar. pressionar mais na frente. Não ficar dá. com a E o bola, Corinthians nunca foi difícil. isso também. O Corinthians nunca foi isso também. Então, Esse ano é um time eu mais tô com o Chico. pragmático Eu tô mesmo. com o Chico porque é um esquema tático que você vai mais na individualidade dos Hoje você vê, jogadores. você tem um Então time- você tem o Renato Augusto, é o Claro, cara que vai Paulo. resolver. Se Você tem você- o Yuri Alberto, se é o você- cara se que você- chega ali. Você tem o Fagner, que é um jogador importante na beirada pra chegar, é o cara. Paulo, Então ô, essas Paulo, jogadas não mudam. Hoje você vê um Corinthians muito mais disciplinado taticamente. Você vê a possibilidade de jogar numa linha de 4, numa linha de Não, 5. hoje você tem mais qualidade no grupo. Você tem qualidade Hoje você no tem grupo. mais Mas qualidade não no tem grupo. tática. Não é que você vê um time Você diferente. vê tática, Você vê Miller, mais Miller qualidade não no tem grupo. Você me parece contrariado. Não, Você pode dizer, Miller. Não, eu não vejo o Corinthians, pra mim o Corinthians não tem uma cara. Eu que falei com o Chico aqui, eu que, né, falei, Chico, Instigou. é pela individualidade. Então eu não vejo que o Corinthians assim então, é um time. Quando ele coloca, já colocou durante a temporada, eu até critiquei, ele colocou Fábio Santos e Piton, aí é uma blasfêmia contra o futebol. Eu não sei, eu sou o treinador, mesmo tendo um elenco reduzido, como o São Paulo, que é um time ruim hoje, eu não colocaria 2 laterais direito para jogar junto. Ou esquerdo, perdão. Isso não tem lógica. Mas o Abel pra coloca o nessa- Marcos entendeu? Rocha e o Mike e é sensacional. Mas tem jogadores lá na frente decisivo, diferente. Tem Dudu, tem Rony, tem Scarpa. O O Corinthians Corinthians não tem Roberto esses Roger três. Guedes. O Corinthians não tem essa regularidade decisiva. O Corinthians tem lampejos de decisão, diferente. Então, o Abel ele pode fazer isso lá atrás, porque ele tem um meio-campo já que joga junto há muito tempo. O ataque joga constantemente junto. Quer dizer, já tem uma cara, ele sabe disso. De 2 anos. O Vitor Pereira não tem. Você vê, nós falamos aqui, o Mancini, que ficou pouco tempo no Corinthians, o Corinthians tinha uma cara com o Mancini. A Tinha campanha do uma- Mancini tinha uma foi identidade. melhor. E a do Muito Vitor melhor. Pereira um pouquinho melhor que Então, a eu do não acho Silvinho, assim- com número, Mas percentuais. isso em números absolutos, né? Sim. Mas em performance não. Chegou final de Copa do Brasil, chegou em quartas de final de Libertadores. Quando chegava em quartas de final de Libertadores há mais de 10 anos. Mestre Helena, Mas isso não quer o dizer que você nada. pode dizer? A saída do Vitor, uma eventual saída do Vitor Pereira. Qual é o tamanho do problema do Corinthians? Nenhum. Ao contrário, talvez seja a grande solução, porque ele está aí há tanto tempo e não conseguiu definir um time, um padrão de jogo. É um negócio inacreditável, porque o Corinthians, embora não seja um elenco espetacular, é muito melhor do que a maioria. A prova disso está no fato de que ele está aí entre os primeiros. Num futebol que não tem grandes elencos, a não ser o Flamengo e o Palmeiras, né? Ele não define o time, ele não define a tal filosofia que se refere ao meu queridíssimo Celso, não tem filosofia nenhuma. O time joga de uma maneira diferente, com jogadores diferentes, mal explorados pelo esquema, né? Quer dizer, eu não vejo nenhuma vantagem na manutenção desse treinador para o Corinthians. Ontem o Corinthians jogava, o Corinthians não está disputando nenhum outro torneio a não ser o brasileiro já há um tempinho. Por que não colocar o time titular em seguida, jogo após jogo, para que eles ganhem conjunto, pelo menos, organização, harmonia de jogo, qualquer que seja o esquema adotado pelo treinador. Ontem o Corinthians jogava contra um time que está aí brigando para não cair, em casa, com a torcida a favor,
E, poxa, foi ganhar no último minuto. Jogou com 3 volantes. 3 volantes, Ramiro, Tu e o Fausto. Pra que isso, meu Deus do céu? Contra um adversário fragilíssimo, como é o Ceará. Em casa, diante da sua torcida, que é delirante. Não dá para aceitar, viu? Bom, a verdade é que... O Messi tem razão. Ô, Fábio, Não dá pra você total, deixar total. o Roger Guedes no banco e jogar com o Ramires. Ramiro, né? Ramires não dá. Não, e Ah, com o pô, Vital? E o Vital, toda hora que O Vital cortava, é um que cortava já pra teve dentro e não pra tanta fora. chance nessa equipe do nervosos. Corinthians. Bruno, você que está mais calmo, tá certo, procede isso? O Vitor Pereira não chegou a dar uma consistência ao time? Quando ele tem o time titular em campo, o time mostra alguma coisa a mais. Quando chegou o Fausto Vera, ele virou um primeiro homem de meio, de saída de bola boa, soltou mais do Queiroz. Balbuena na zaga. Do Queiroz chegando na área toda hora. Aliás, o Mas Robert você percebe- Renan bem demais de novo, né? Zagueiro Esse bom, moleque joga garoto muito, é né? muito Moleque bom. joga Pois é, mas Acho você que ano que vem ele vai ser percebe que são titular. individualidades. Individualidades, não é o Vitor Pereira. Eu acho que onde falta, no elenco, falta um E- cara e para por jogar na que direita o Vitor ali. Pereira não ganha clássicos? Ou muito pouco? Então, porque ele não tem sentido de competitividade nenhuma. Quando ele achou o time, que agora no final, como o mestre diz, ele não escala o time principal. Ele começa sempre com um reservinha, aí depois ele vai pro time, vai colocando um principal aqui e ali e fica nisso. Ontem, por exemplo, esse Matheus Vital está abalado porque perdeu um pênalti na decisão da Copa do Brasil no Maracanã. Um pênalti que ele não podia perder, ele perdeu. Ele está sem moral nenhuma. E toda hora que a bola vai para ele tem que jogar na direita, não na esquerda, porque ele tem pé direito e não tem pé esquerdo. Aí ele coloca o cara na esquerda. Então, naturalmente, quando a bola vem para ele corta para o pé direito, que é o que ele sabe fazer. É que nem o Adson. Não, mas tudo bem. Se você corta pro lado direito e define a jogada. Mas ele não pô, define. É uma coisa, mas ele não define. Não define. Ou seja, Ele corta, ele toca pra corta, trás. toca pra trás, Mas toca quem pro deu o lado. raio do Matheus Vital pra ele? Ele preferiria Ele o Cristiano voltou Ronaldo, eu da acho. Grécia. Ué, eu também. Da Grécia, Então, ninguém também. Ontem tava sem o Mosquito e sem o Adson. Então, sem Mosquito, tem que sem jogar Adson. o- Olha, Mas ele é mas, obrigado aqui nas- a na- achar o time. Com Ele é os obrigado a dois- achar o Chico, time. ele achou o É time. que achou o time aonde, Celso? Eu acho Então que ele põe não o time achou pra o jogar, time. pô, se ele achou. Eu acho que ele não achou, ele ainda está procurando. Olha, e só para falar aqui, Luiz Paisani mandando mensagem pra gente, vá logo, Vitor Pereira, até o Lázaro foi melhor. Caramba, porque até teve 5 vitórias e não perdeu. E tá bastante dividido aqui nas redes sociais, mas digamos que tá assim, 60% pro Vitor Pereira ir embora e 40% para ficar. O Hanson diz que o Vitor Pereira joga de acordo com os adversários, que digamos que ele começa com 4-3-3. O Rodrigo Bezerra diz que, pelo que vocês estão dizendo, o Silvinho, que tinha uma filosofia de jogo, poderia ter feito mais que o Vitor Pereira? Interrogação. A Anne falou que o Vitor Pereira fez milagres com esse time do Corinthians. E depois vocês ficam chorando que no Brasil não se mantém o mesmo treinador. Ela não sabe nada, essa moça. Mas o Marcelo falou, Que isso, Marcelo Não Verdi sabe falou, nada. Vitor Falou bobagem. Pereira, vai com Deus, Que pode ir milagre logo. que ele fez. E o Pedro Neto fala assim, não sei por que essa polêmica toda, se o VP fica ou não fica. O Silvinho, com um time bem inferior, também classificou para Libertadores. Não vejo esquema nenhum no time, é só correria. Ou seja, volta, Silvinho. Gente, Volta, Volta, Silvinho, aí pronto. volta, vai falar que é o estagiário. Aí fala assim, não achou o time. Hoje não dá pra você escalar o time do Corinthians de cabeça, do Vitor Pereira? Cássio, Fagner, Mas Balbuena... não é do Vitor Pereira. É o time que tem lá e essas individualidades Gente, estão antes aqui bem. não tinha. O Gil, Fábio Santos, o Vera, o do Queiroz, o Renato Augusto, Mas não é- Roger mas Guedes isso não é e o o time Alberto. dele. E aí na direita você tinha o Mosquito, que depois entrou em uma fase, depois machucou. O Adson, que também machucou. E você quer que escala quem? Bruno, Ele Mas foi essas obrigado a invenções, escalar isso. ele não achou essas o time, ele invenções. foi entender Ele o pega jogo um de Bruno peças. Mendes, ele pega um Bruno Mendes, lateral. coloca no jogo e deixa o Fagner no banco. Mas por que o Fagner pra que isso? Pra que isso? Ele achou um time que ele usou lá na reta final da Copa do Brasil. Ele roda bastante, isso é o jeito que ele trabalha. Né? Também porque os caras são mais velhos, alguns, né? Não todos. Acho que o Roger, por exemplo, o Roger é um cara que, não sei a condição que ele estava ontem, mas é um cara que dá para jogar mais vezes. E o Roger faz falta no time, o Roger Guedes. Os da defesa, Lógico, eles você são não pode deixar mais o Roger Guedes velhos, no né? banco e deixa jogar com o Ramiro, o jogar Matheus com Vital, 3 isso jogadores de pesa. meio campo que não vai render na Eu acho frente. que o Corinthians fez poucos jogos bons no ano. Talvez se o cara seguir, ele pode melhorar. O Abel Ferreira, que no primeiro ano ele foi campeão.
Mas no primeiro ano, o Palmeiras Jogou muito mal. não jogou bem. É que ele ganhou os títulos. Aí ele foi evoluindo. Esse ano de 2022, para mim, foi o ano que o Palmeiras jogou mais bola. Foi uma continuidade. Mas o Corinthians, acho que os grandes jogos deles foram na Copa do Brasil. O Atlético Goianiense, Santos e Fluminense. No Brasileiro é difícil achar um jogo bom do Corinthians. Acho que o segundo jogo com o desempenho ficou Flamengo devendo, também, isso é verdade. o jogo decisivo no Segundo Maracanã, tempo. No foi segundo bom tempo também. do Maracanã na final, sim. E teve aquele jogo com o Boca, com a covardia, mas É, que foi, foi ali mais foi uma resultado. guerra ali, uma É, disputa. É isso.